Salve, salve, Paulo Bonfá! Eu tirei as crianças da sala! Salve, salve! Tirem as crianças da sala para eu fazer uma entrada triunfal e característica nesse momento glorioso. Antes de mais nada, Sobral, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você, com as pessoas que já estão nos acompanhando. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Puxe uma cadeira, sente-se no chão. Nós vamos ter aí alguns poucos e bons assuntos pela frente. E eu gostaria de começar também, além de agradecer pelo convite, elogiando a tua iniciativa, né? A tua disposição por dedicar o seu tempo e a sua energia em prol de uma candidatura que é muito importante para quem mora e para quem circula por São Paulo. Eu, como paulistano da Gema, entendo que é importante e que é muito bacana que você tenha tido essa disposição para que a gente possa te impulsionar e te alimentar aí também de energia para seguir adiante e conseguir aí o propósito de se tornar vereador. Obrigado. Obrigado você, Paulo. Eu estava contando um pouco aqui, né? Ele já sabe disso, mas eu fui fã dos Sobrinhos do Ataíde, né? Eu via muito 89, nos anos 90. O Paulo também, bem mais jovem. Tinha aquela empresa lá do Capilar, não sei como é que chama, a empresa grande. Não deu muito certo, né, Paulo? A Paulo Bonfá, Ringling Brothers Kepler Consultants. Essa foi minha consultoria capilar durante os 14 anos em que eu transmiti o campeonato Rock Go na MTV. Sim, sim. E pelo visto faliu essa empresa fictícia, né? Porque você não conseguiu avançar muito nesse assunto. Veja bem, a gente precisava de um garoto propaganda melhor do que eu mesmo, né? Porque com o passar dos anos a minha cabeça tem aumentado de tamanho, ou talvez meu cabelo tenha rareado. Mas é legal porque eu tenho uma trajetória que pega já algumas gerações de pessoas, né? Eu completo 30 anos de carreira em 2021. Eu iniciei minha trajetória no rádio. Depois, em 1997, eu estreiei na televisão pela TV Bandeirantes. E, bom, desde sempre, quando a internet surgiu, fui me imiscuindo aí no meio cibernético, né? Até chegar à era das redes sociais. Então, eu sou uma pessoa que trabalhou desde sempre lidando com conteúdo, mas produzindo num tempo em que você tinha, por exemplo, só rádio e TV aberta. Você não tinha TV a cabo, você não tinha telefone celular, você não tinha internet, você não tinha boa parte daquilo que hoje é impensável viver sem. Eu vivi e trabalhei sem. Pois é. E eu estava contando aqui que, embora você seja um produtor de festivais, radialista, um humorista brasileiro de primeira e que incentiva tantos humoristas pelo Brasil, você fez economia na USP, formou em administração na GV, fez marketing, fez o Diaba 4, preparadíssimo. Paulo Bonfá e eu, a gente se conheceu, sei lá, há 5 anos, quando eu estava lá na APA, lá no Sérgio Cardoso. Conheci de perto o Festival Risadaria, que fez 10 anos agora, né, a trajetória. Festival maravilhoso, o maior festival de humor do planeta, né, em número de atividades de público. E especialista aí, ficou especialista em festivais, conhece tudo. Mas a gente vem, ao longo desses anos, né, Paulo, falando tanto sobre a cidade, sobre a política, sobre as questões aí públicas. O Paulo tem esse lado que pouca gente conhece, que é essa preocupação com o futuro, né? Marido da Marília Ruiz, 3 filhos, é uma galera. E todos cresceram bastante aí na pandemia, inclusive, nessa dificuldade do ensino à distância, enfim. Mas a gente conversa sempre muito, muito, e com profundidade, né, Paulo? E a gente foi construindo ao longo desse tempo todas essas alternativas. E aí eu quero dizer de público aqui que um dos grandes estimuladores que eu tive, né, de fazer esse enfrentamento que ele está dizendo que é bacana da minha parte e tal, foi por causa do Paulo Bonfá, que sabe que é importante a gente ocupar cada um no seu quadrado, os que sabem fazer as empresas funcionarem, mas também tem aqueles que sabem fazer
a política e os negócios funcionarem. E o Paulo nunca me faltou nos incentivos aí, e um amigo como ele é que faz com que eu tome a coragem necessária para fazer esse enfrentamento. E eu queria te agradecer em público, viu, por tudo que você tem feito por mim. Não, Sobral, eu entendo que nós estamos conversando aqui e essa conversa provavelmente vai poder ser assistida depois, né, por pessoas que nessa hora e nesse minuto não conseguem acompanhar ao vivo. E é normal, porque é uma rotina muito diferente a desse ano de 2020, e tomar a decisão de disputar uma eleição neste formato, né, com menos tempo de campanha, com reclusão, com uma dificuldade de encontrar as pessoas de maneira presencial, né, ela corrobora aquilo que eu penso e te falei algumas vezes, faço questão de deixar registrado. É importante que a pessoa que se lance candidato a alguma coisa saiba como funciona o mecanismo, seja legislativo ou executivo, para que ela não seja engolida pela máquina e para que ela não perca o seu propósito em meio à burocracia ou aos interesses de grupos estabelecidos, e por aí vai. Eu comparo um pouco a situação de alguém que está no primeiro dia de aula numa faculdade, por exemplo, e que chega lá e fala, legal, eu fui admitido, eu passei no vestibular, mas alguém fala, você tem que se cadastrar na biblioteca, e você fala, mas eu nem sei onde é a biblioteca. Não, e agora você passa lá e você recolhe o seu material, tal, mas até eu descobrir que é o terceiro andar, que eu preciso bater o carimbo, que o portão toca um apito, que depois eu não entro, o tempo vai passando e algumas pessoas vão se perdendo ou deixando essa informação toda, né, tomar corpo. É um exemplo tosco, eu sei, mas é um exemplo que eu acho que é importante para trazer para o nível da realidade das pessoas o que significa. Então, você ter o preparo, ter a vivência, ter a experiência, porque acompanhou aí como agente, atuante durante muitos anos, mas sem ser o protagonista candidato, né? Agora, ao ser candidato, você tem uma maturidade, um conhecimento para não jogar cascas de banana para você mesmo. Pelo contrário, para saber onde vale a pena se dedicar e onde não adianta queimar esforço, porque não funciona daquele jeito. Então, acho que sendo muito pragmático, como eu procuro ser na minha vida, você falou da minha formação acadêmica, e de fato as pessoas elas não sabem, né? Elas não imaginam, muitas delas, né? Mas eu estudei bastante, minha formação foi na área de negócios, mas dentro da Fundação Getúlio Vargas, o meu diploma é de administração pública. E dentro da área de administração pública, estou voltando no tempo aí para os anos 90, quando eu era estudante, existe uma série de diferenças processuais e até pela natureza de ser público, né? O que é público não é de ninguém, é de todos. E isso realmente tem instâncias muito diferentes, né? O legislativo municipal, um vereador, o que ele faz? Não adianta as pessoas quererem que ele baixe a taxa de juros, porque não é a esfera de atuação dele. A esfera de atuação dele é dedicada ao município, legislar em outro nível. Então, acho que tem que se adequar às expectativas com as possibilidades. E as pessoas têm que dar a devida importância a isso. Porque, no fundo, o melhor elo de ligação que você pode ter com algum representante é com o vereador. É com aquele que está na sua região e que é o seu representante para os problemas de onde você está, né? É óbvio que a queimada na Amazônia é uma preocupação de todos. Mas para quem mora em São Paulo, existem preocupações que são só de São Paulo. E é aí que eu entendo que os vereadores são determinantes, que a atuação deles pode melhorar ou piorar a vida do cidadão. E como cidadão, eu quero pessoas que melhorem a vida do dia a dia, não só para mim, para as pessoas que eu não conheço e para os meus filhos, para aqueles que estão vindo depois de mim e que vão precisar dessa cidade por muito mais tempo do que eu, porque são muito mais jovens, né? Então, acho que essa contextualização é legal, porque alguns vão estar frustrados falando, pô, mas o cara nem contou nenhuma piada lá e tal. E acho que, enfim, tem hora para uma coisa, hora para outra, né? E agora eu estou falando aqui como cidadão Paulo Bonfá para que fique registrado, né, a minha compreensão da importância do papel da tua candidatura e da importância de incentivar pessoas que votem, né? Que as pessoas não desistam de votar. Porque quem não vota, na realidade, está deixando que outros decidam por eles, né? Então, se eu não quero que outros decidam por mim, eu preciso exercer o meu papel de cidadão e eu preciso ir lá votar, não tem jeito. É isso, e eu tenho repetido isso inúmeras vezes, né, Paulo? Porque essa é a maior dificuldade. Estava contando aqui, estive hoje lá na Zona Sul, né?
embora você saiba, a maioria das pessoas que me acompanham hoje sabem que eu tenho uma militância profunda na área da cultura, né? Entendo que a cultura não é só transformadora, mas ela é geradora de muitas oportunidades na área do emprego, da renda, da formação do indivíduo, da melhoria da própria cidade, da melhoria das perspectivas das futuras gerações. Enfim, a cultura é essencial na vida das pessoas e, infelizmente, a política brasileira, em todos os níveis, não tem compreendido isso, né? Isso é um problema. E que também alguns outros sabem também do meu papel, do meu trabalho aí ao longo de alguns anos na área da educação, na área do empreendedorismo, enfim. Mas eu tenho visitado outros bairros que têm várias outras urgências, né, Paulo? E hoje, o que eu tenho feito todos os dias é isso, incentivado as pessoas que dia 15 de novembro tem eleições e que elas precisam votar. E eu tenho percebido, assim, é unânime, é assim, a desmotivação, o desânimo, a falta absoluta de confiança, né, que as pessoas têm na política hoje tem sido assim, evidente, flagrante e, naturalmente, isso vai construir aí muita gente que não vai votar, muito abstenteísmo, como a gente chama, muito voto nulo, e já nas outras eleições que já foram números muito expressivos, né, de abstenção, de gente que não vota em ninguém, só para ter uma ideia, São Paulo estima, né, que dia 15 de novembro, 4 milhões de 9 milhões de eleitores não votarão. E isso é muito ruim, né, porque significa que metade das pessoas da cidade não escolherão um candidato a vereador. E aí depois, essas pessoas também serão afetadas, não é porque você deixou de votar que você não será afetado pelas regras, pela lei, pelo que pode ou não pode fazer, se pode construir, se pode funcionar o bar, se vai ter... Sobral, eu vou te interromper. Isso não é um protesto, né? Porque às vezes as pessoas tendem a achar que não votar é demonstrar a insatisfação, né? É um protesto. Eu não vou votar porque eu não confio, não acredito, não coaduno com o que está rolando. Mas é pior não votar, né? Você tem que protestar votando. Aí sim você vai conseguir manifestar algo que seja palpável, né? O meu protesto foi ir lá e votar numa candidata ou num candidato, num prefeito, de um jeito que eu, pelo menos, tenho uma convicção, né? Desculpa, eu te interrompi porque eu acho que a percepção de que você está protestando ao não fazer alguma coisa, na realidade você está se omitindo e você vai sentir no seu próprio futuro o reflexo dessa omissão. Porque você vai ser levado ao sabor, né, dos outros. Isso, e quando a gente não escolhe, alguém vai escolher por nós, e aí vai continuar tendo. Porque uma coisa é o protesto, que você muda alguma coisa. No mandato não muda, né? O parlamentar, o vereador, vai ficar lá 4 anos, né? Uhum. E é muito curioso, né? Porque independente dos lugares que eu tenho ido por São Paulo, a maioria deles, Bonfá, tem vereadores há muitos mandatos. E o que a turma tem reclamado, que é isso, inclusive, é que nada muda, né? Apesar da pessoa ser lá do bairro, a pessoa ser lá do local, tem gente que mora em cima dos mesmos problemas há 40 anos. E aí eu fico tentando traduzir isso, né? E aí uma das coisas que a gente já falou várias vezes, né? É muito curioso a falta do interesse quando o político, esse é um grande problema, né? O político, na verdade, o político atual, alguns aí que tem mandato, né? Não são todos, aliás, porque, como eu sempre digo, São Paulo é feito de gente de bem. Infelizmente, em todo lugar do mundo, tem gente que não é de bem. Então, aí essas pessoas também ascendem, ocupam poder. Mas essas pessoas têm nitidamente interesse privado. Então, elas só querem se manter, né, na posição, no mandato, para ir discutir. Só para você ter uma ideia, um exemplo, eu vou fazer uma visita aí sexta-feira num lugar, e aí eu vou contar lá na sexta-feira, que é o seguinte, tem um vereador da Zona Sul que conversa com uma turma sobre o autódromo de Interlagos. E aí ele fica dizendo que ele vai ajudar porque os caras da corrida, os caras do automobilismo, e que então precisa melhorar. Não, realmente, precisa abrir o autódromo para as pessoas assistirem. Tem um monte de gente em São Paulo que nunca passou perto do autódromo, que dirá entrar no autódromo de Interlagos, né? Porque ou é caro,
ou porque não tem acesso. E eu descobri por que não tem acesso, inclusive, porque a empresa pública lá que cuida do Autódromo de Interlagos cobra por faixa de arquibancada. Então, tem que repassar o custo da bilheteria para as pessoas. Fica caro, inacessível, ninguém tem nenhum hábito de automobilismo em São Paulo, não vai. Bom, então ninguém sabe, ninguém. Mas esse mesmo vereador, Paulo, está neste momento, ele foi lá dizer para as pessoas que é verdade, sobre o autódromo para todo mundo, precisa incentivar a corrida e tal, várias modalidades. Mas essa mesma pessoa, ela está discutindo a concessão e venda do autódromo na Câmara Municipal nesse momento, para construção de prédio. Sim, virar uma incorporação imobiliária. Então, assim, ele fala na comunidade dele, que ele representa, que ele vai ajudar. Aí ele chega lá na Câmara e está discutindo vender o autódromo para não ser mais pista. Isso é o que precisa mudar, né, urgentemente, porque já passou o tempo dessa mudança e a gente está fazendo hora extra. Eu entendo que o mundo atual, ele permite que as pessoas, e aí a pandemia da Covid-19 realmente comprovou, que as pessoas possam até trabalhar para uma comunidade sem residir na comunidade, né? Você pode até conhecer os problemas sem ser um morador dali. Entender o que está acontecendo, o que é mais importante, hierarquizar os problemas, né, porque você não tem como resolver todos e você tem que pensar qual deles se eu não posso resolver todos, qual deles é mais importante, né? É uma situação que vale para a vida. Nem tudo que é urgente é importante, né? E tudo que é importante deveria ser urgente. Mas o que eu acho que a gente poderia colocar em perspectiva, e aí é onde eu venho atuando nos últimos 15 anos, né, nos bastidores, como um empreendedor cultural, é que a cidade de São Paulo tem seus problemas todos, mas ela tem uma grande vocação, que é de ser capital da indústria da economia criativa. Muita gente não entende exatamente o que é a economia criativa, o que é a indústria criativa. E aí a gente não está falando da criatividade só, quando o cara pensa, puxa, publicidade, né? Tem lá os criativos, né, que criam propagandas. Não estamos falando aqui de invencionice, né? A gente está falando de algo que, se for comparado ao que outros lugares, outras cidades têm como vocação, fica mais fácil de entender por exclusão. Olha, São Paulo não tem praia, São Paulo não tem florestas tropicais, São Paulo não tem cataratas, São Paulo não tem atrativos nesse ponto de vista que trariam as pessoas para visitar, para morar, para circular pela cidade. Não temos. Ok, tá lá. Puxa, São Paulo não tem a maior produção de soja do mundo, São Paulo não tem a maior siderúrgica do país, São Paulo não tem minas de carvão, etc, etc. Não tem. Deixamos de ser uma cidade da indústria propriamente dita, indústria de transformação e tal. Não, o que nós temos aqui? Nós temos criatividade, nós temos serviço, nós temos trabalho intelectual. E a indústria criativa é essa que mistura o design, que mistura o entretenimento, que mistura a gastronomia, que mistura uma série de áreas ligadas ao conhecimento, e essa é a transformação que eu acho que precisa ser enfatizada na cidade, precisa ser incentivada na cidade. E incentivo pode acontecer de várias formas. Né? Incentivo não é só com dinheiro, né? Incentivo é com desburocratização, incentivo é com atenção, incentivo é com priorização, das coisas que a gente pode fazer mais rapidamente, com menos dinheiro, com resultado mais rápido. Quais são elas? A economia criativa aparece aí no topo da lista, porque ela não pode ser substituída por equipamentos e máquinas, ela depende de pessoas, ela consegue ser realizada em espaços que já estão ocupados, né? Não é algo que você fala assim, precisamos agora demolir 50 prédios para poder montar lá alguma coisa. Não, já existe, né? Já tem como ocupar esses espaços que já acontecem. E aí, falando da minha área, né, que é a área cultural, a gente tem aí um monte de diferentes exemplos que vão do carnaval aos musicais, que vão da mostra de cinema ao festival Risadaria, que passam por N outras manifestações na periferia, no centro, e que normalmente não são compreendidos como força econômica, como algo que faz as pessoas ganharem dinheiro e conseguirem prosperar no seu microcosmo, com a sua família, numa condição de vida melhor, mas devolvendo dinheiro para a economia, ou seja, fazendo toda a economia girar, essa roda inteira se movimentar.
Então, eu entendo, e aí por isso eu tenho afinidade com o seu pensamento, eu apoio a sua candidatura, entendendo que a sua compreensão na Câmara de Vereadores vai ser também útil para contagiar outros vereadores que vão ser novos vereadores, vereadores que vão estar lá reeleitos, vereadores que estão lá por outras razões, mas que vão perceber de forma prática que isso vai ser bom para eles também, para a imagem deles também, como realizadores de algo que é transformador e que traz grandes resultados em prazos muito pequenos. E isso, no mundo político, significa, poxa, que ótimo. É difícil você falar que precisa fazer uma obra que daqui a 20 anos vai ficar pronta. Que ninguém vai lembrar que foi você que batalhou para ela acontecer, e aí talvez você fale, puxa, se a minha carreira for ser político o resto da vida, é melhor eu não fazer isso, porque isso aqui alguém vai colher os frutos no meu lugar. Esse pensamento que precisa mudar. Essa atitude é que tem que ser diferente. E acho que esse respiro é o que você representa. Então, falando aí dentro da minha especialidade hoje em dia e do meu pouco conhecimento e dentro das minhas grandes limitações, eu diria que São Paulo como capital de indústria e economia criativa é uma bandeira que não é nem só para o país, é uma bandeira que pode ser para a América Latina inteira, quiçá para o Hemisfério Sul, ou seja, é algo para um longo prazo, para quem vive aqui viver melhor. Isso vai ajudar a cuidar de muitos outros problemas, né? Infraestrutura, seguranças, coisas que estão na mão da prefeitura ou do ambiente municipal e que aí estão aí sob os cuidados também da Câmara de Vereadores. Pô, fiz um baita discurso, desculpa. Gente, é o seguinte, nada como ser administrador público, né, administrador de empresa, da administração pública, formado em marketing, comunicador, radialista. Você resumiu tudo o que eu tenho dito em 5 minutos. Muito bem. O Bonfá e eu... né, sim, o Bonfá e eu, a gente se identifica muito, até por isso, né? Eu queria, aliás, deixar a primeira-dama aí entrou, Marília, um beijo para ela, competentérrima, jornalista esportiva, hoje lá na bancada da Band, maravilhosa. A tia Cris também, a tia Cris a tia Cris, ela é lá do Valo Velho, lá da Zona Sul, e tem uma entidade que ela só trabalha com criança. E o que ela tem em sentido de dificuldade, né, Paulo? Lá no Valo Velho não tem atividade cultural, não tem atividade esportiva. E é óbvio que isso é tudo que as pessoas querem. Aliás, nesse lugar que você acabou de traduzir também, né, da expectativa de longo prazo que a política tem que dar para as pessoas, e porque se for de curto prazo fica aquela coisa repetitiva e que não resolve os grandes problemas, né? Assim, os jovens hoje, oi, tia Cris, os jovens foram perguntados pela Globo, pelo jornalista, o que eles esperavam da próxima prefeitura. Todos falaram que precisam de mais cultura, sobretudo na periferia, né? Eu vou, e daqui, eu saio aqui mais da região central, do centro expandido, anda 10, 12, 15 quilômetros, como eu fui ontem saindo do centro expandido até Parelheiros, e você não acha uma sala de teatro, você não acha uma sala de cinema, você não acha um equipamento, um centro cultural, não acha absolutamente nada. Aliás, não tem nem praça, nem parque, nem quadra, nem piscina, não tem clube, não tem nada. Não tem nada. E aí, é tudo que eles querem. E aí eu fico aflito nessa minha caminhada agora, mais falando mais de perto com as pessoas. Oi, Rai! Beijo, que bom que você está aqui. Henrique, Paulo, que é Pedro também, Piero, que legal, todo mundo aqui. Mas é o seguinte, eu tenho percebido que assim, a política não fala com as pessoas, Paulo. A política não fala. Tem 55 vereadores em São Paulo, 32 subprefeitos, 25 secretários, um prefeito, e precisa o jornalista da Globo perguntar o que as pessoas querem. É só perguntar. Né? Aí assim, mas a gente pergunta. E aí eu queria entrar num assunto contigo, porque você, como administrador, você é um empresário, também entende da coisa do fomento às coisas, né? Daquilo que é importante para a gente engatar naquilo, qual é o papel que o Estado e os governos podem fazer para incentivar essa economia do futuro, né?
essa economia criativa, essa indústria criativa que é a do futuro, já que nós não vamos demolir nenhum bairro para criar boi e nem plantar soja, já que a gente não vai construir um novo parque industrial para fazer parafuso em São Paulo. Então, a gente é da indústria criativa. Muito bem. Né? Aí tem a questão do fomento, o que o governo pode fazer? A prefeitura diz que houve, a política diz que houve. E aí eu fui atrás do orçamento público, né, que já está aí para votar. É o orçamento que estão decidindo agora, até dia 16 de outubro, daqui 10 dias, a primeira votação, o orçamento se vota em 2 vezes, até novembro, até perto da eleição, nós estaremos decididos no Brasil inteiro, no âmbito federal, estadual e aqui no município, tudo que o Brasil e São Paulo investirão na cidade em todo ano que vem. Pauso, interrompo você para dizer o seguinte: quantos candidatos, não no Brasil, em São Paulo, na maior cidade do país, portanto, a cidade mais rica também, quantos candidatos sabem isso que você está mencionando? Quantos candidatos sabem? O prazo que tem que ser, quantas etapas tem o processo, qual é a limitação de uma coisa, de outra, tal. É isso que eu me referia lá no início, por isso que eu te interrompo agora. Porque parte da virada de jogo é você ter pessoas que vão jogar sabendo qual é a regra. Senão, bota todo mundo em campo e aí ficamos lá. Você sabe, eu sei que o goleiro pega com a mão. E você, poxa, eu jogo em qualquer posição. Tá, mas qualquer posição faz o quê? Então, eu acho que esse é um ponto até para enfatizar na tua campanha, que é o fato de saber onde está pisando. Essa é uma noção que é muito simples em quase todas as atividades, mas que acho que na carreira ou na área política, ela é ignorada muitas vezes. Vou continuar a interrupção para dizer, eu sou um cliente do político, né? Então o político ele serve ao cidadão. Eu imagino que em qualquer serviço que eu contrate, não importa a área, o cara que vai me atender bem. E aí vem o que você vinha dizendo. Eu fui ouvir, eu conheço a necessidade, ou está satisfeito com o meu desempenho, o meu cliente? Porque é o único ramo de atividade que o cara não tem problema durante 4 anos, ele não vai perder o cliente, porque ele tem o mandato dele lá. A não ser que ele cometa realmente um crime comprovado, ele está lá. E se ele vai trabalhar nos últimos 6 meses para mostrar serviço, ou se ele vai trabalhar o tempo todo para construir um legado, essa é uma grande diferença, né? Eu acho que o conhecimento é absolutamente importante para ter o domínio daquilo que vai acontecer. Você não pode controlar as variáveis, mas você pode, pelo menos, saber de onde elas vêm. E do outro lado, qual é o meu senso de dever, né? Você investido de um mandato, como é que você vai se comportar perante quem votou em você e quem também não votou, mas que vai, para o bem ou para o mal, contar com você e com o seu trabalho. Desculpa, era só um parênteses. Mas é importante. Aí eu tenho feito tanta live que é importante a gente sempre amplificar o debate para outros caminhos também, né, Paulo? Até para a gente não ficar monotemático. Eu, que você me conhece mais tempo, também não sou monotemático. Eu defendo uma agenda, porque é uma agenda para o futuro. Mas eu conheço a realidade e o sentido de urgência das pessoas para amanhã, né? E Sobral, eu não vou palpitar, uma coisa a vida me ensinou aí nesse tempo todo, não só do trabalho. Eu não vou querer palpitar ou debater com você ou com qualquer pessoa assuntos que eu não domino, mas eu sei os assuntos que me importam, ainda que eu não domine, né? Ainda que eu não tenha profundidade, né? Então, a gente está aqui falando, e eu estou puxando a sardinha para uma área que eu considero importante. Muita gente me associa ao meu trabalho de comunicação, rádio, televisão, mídia de massa. Muita gente sabe também que o Festival Risadaria que você mencionou, completou já, estamos indo para a 11ª temporada esse ano, com pandemia e tudo, em formato virtual, do jeito que dá, para não parar. Mas eu tenho um projeto que já há alguns anos eu realizo, chamado Sorrisos nos Céus, que ele é um projeto de ocupação cultural de unidades que já existem da Prefeitura de São Paulo, que são centros dotados dos equipamentos e da infraestrutura. Tem teatro,
tem campo de futebol, tem sala de música, tem piscina, tem ateliê, tem biblioteca, e que muitas vezes estão subutilizados porque a educação não dá conta de cuidar de merenda, material escolar, professor, etc., e também fazer programação cultural, etc., etc. Mas eu vejo como a gente é recebido em cada um desses locais. Nós mapeamos. Eu, Paulo, visitei os 46 céus de São Paulo. Eu posso dizer, eu conheci todos eles pessoalmente. 3 deles não têm essa infraestrutura toda completa da forma que eu mencionei, mas 43 deles podem receber atividades culturais e esportivas e deveriam ser até centros de prática, inclusive para a comunidade, não apenas para o aluno. Porque, como você bem mencionou, no entorno deles e numa boa parte do trajeto entre uma área central e cada um deles, não tem outras alternativas. Tem um campo de várzea, tem ali, poxa, um clube que montou uma quadra de basquete, etc., e eventualmente um ginásio antigo que antes era de uma empresa. Bom, você tem muito pouca coisa. E você tem ali pessoas sedentas, pessoas carentes, sedenta da atividade e carente da atividade, é a mesma coisa. E eu não estou falando só da criança e do jovem, do adolescente. Não a população em geral, é todo mundo. A família que está lá e que vive lá. E que muitas vezes tem a vida toda lá, porque trabalha por lá, estuda por lá e está ali e está mal servido ali, porque falta coisa lá. Né? Então, não é só a saúde que falta, né? Não é só o transporte que não chega, é também a cultura no sentido mais amplo, né? Da formação do cidadão, do repertório, de oferecer um complemento ao que é a educação da escola, a formação do cidadão, do caráter do indivíduo, de abrir horizontes, né? Eu sou um especialista em comédia, embora a gente esteja falando sério. E boa parte do papel do humor é provocar as pessoas. Algumas coisas ditas de uma forma pesada, muito seriamente, elas têm resistência. Mas às vezes você dizendo aquilo brincando, você dizendo aquilo de uma forma irreverente, faz a pessoa parar e pensar. Maior, claro. É que nem você foi ao cinema e saiu pensando no filme. Puxa, isso. Pois é, né? É um livro e fantasiou todo um cenário que a pessoa mesmo podia ter vivido aquela história, né? E você sabe que aí hoje eu fui para Pedreira, lá, estava contando aqui uma comunidade, um bairro que fica na subprefeitura de Cidade Ademar, lá na Zona Sul também. E a Zona Sul é muito grande, né? Então, vou para a Zona Sul é gigantesca, dá para eu o resto da vida lá e não conhecer tudo. E aí, a turma lá que eu conversei falou assim, olha, a gente precisava de mais, curiosamente, né? A gente precisa de mais humor, a gente precisa de mais comédia aqui, entendeu? De verdade, as pessoas estão muito tristes, elas estão desamparadas há muito tempo, estão desanimadas com tudo, ficaram sem emprego, ficaram dentro de casa, tão inseguras e assustadas com a pandemia, com os problemas de saúde, perdendo gente, perdendo amigos, familiares, e aí as pessoas querem isso. Porque automaticamente, mesmo elas não sendo grandes consumidoras de cultura e de arte, elas sabem que a própria comédia, o próprio humor, pode fazer da vida delas, nem que seja por um instante, né, melhor do que foi até uma hora antes. Né? As pessoas sentem mesmo necessidade. E aí o que fico indignado é que eu estava falando lá do orçamento, é que eu fui ler a mensagem do prefeito em 30 páginas, um texto de 30 páginas. E aí eu tomei o cuidado de ler inteiro e contar quantas vezes tinha a palavra cultura. Falei, bom, vai ver que usou outra coisa, vai ver que usou arte. Não, pode ser que tenha usado artístico. Então, assim, artístico, 0 vezes. A palavra arte, eu achei ela 5 vezes compondo a palavra parte. 0. E cultura, em 30 páginas apareceram 2 vezes. Uma delas, numa tabela para dizer que de 3.519 propostas da sociedade para tudo que a gente poderia opinar, sugerir para a Prefeitura em 2021, né? Poderia sugerir opinar em 2021, só 3.519 ideias, só 3.519 pessoas sugeriram coisas. Veja, nós somos 12 milhões e meio de habitantes, e só por quê? Porque ninguém nem sabe. Aliás, se soubesse,
né? Claro, a própria juventude que falou na entrevista da Globo tinha uma enxurrada de ideias lá para fazer, porque elas sabem, elas sentem, precisam, isso, enfim. E aí tem lá na tabela a palavra quantas propostas entre 3.519 tem para a cultura, 190 propostas. Essa foi a primeira vez que aparece a cultura só citando a referência do número de perguntas. E a outra vez para falar ou dirigir sobre cultura empreendedora, que é um incentivo para os paulistanos abrirem seus próprios negócios. Veja, nós vamos criar uma cultura empreendedora nessa cidade que chega a levar 538 dias para você abrir um comércio, para que você sempre tenha o poder público inventando uma lei por mês. Não, agora é isso, não, agora aquilo, agora você não pode abrir essa hora, não, agora a sua porta precisa ser 3 centímetros maior, agora a escada precisa ter assim, a rampa não, sua rampa está 2 graus mais íngreme do que podia e tal. Não, esse bairro não pode ter comércio, mas pode ter serviço? Depende do serviço. Então, enfim, é inviável, nós estamos ficando inviáveis. Parte do que eu falei no início com relação ao incentivo, e eu falei, incentivo não é dinheiro, é também dinheiro, mas não é só dinheiro. É desburocratizar, por exemplo, tudo isso que você está mencionando, independente do ramo de atividade, para que se facilite, porque é bonito estimular a cultura empreendedora em qualquer lugar do mundo. Eu, nas minhas faculdades de negócios, né, tanto administração como economia, estudei, aprendi, li sobre empreendedorismo, grandes empreendedores, etc. Mas você conseguir criar um ambiente propício a que as pessoas possam, não digo só empreender, digo sobreviver, passa em grande parte hoje por simplificar, né, por desburocratizar aquilo que é obviamente mais fácil de ser feito de outra maneira. Ou aquilo que ficou atrasado, que ficou parado no tempo, que está submetido, né, a outras regras, que perderam o contexto, porque não existia, como a gente falou no início, né, eu falei, vou fazer 30 anos de carreira, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha TV a cabo, falando de tecnologias que entraram aí de comunicação, né, onde eu fui vivendo e criando conteúdo, mas isso mudou sobremaneira o jeito de fazer, né? Então, a pandemia teve um efeito para mim muito interessante quando eu vi pessoas e empresas abrindo mão da assinatura com firma reconhecida. Porque o cara não queria transitar um papel, um contrato, um recibo, alguma coisa que pudesse estar transitando um vírus. E aí várias instâncias particulares, vamos dizer, privadas, empresas, né, falando, não, você me manda o contrato virtual, tem uma plataforma aqui, a gente manda, você recebe a assinatura eletrônica, está resolvido, está valendo. Farmácia vender o remédio com uma receita virtual porque o médico não deu a consulta para a pessoa porque era melhor para a saúde dos dois elas não se encontrarem, mas o cara continuava precisando do remédio com um receituário, então aquilo foi feito virtualmente. Por que voltar atrás, né? Então a gente vai precisar voltar atrás. Cumprir o contrato sem reconhecer firma, para que continua isso, né? Eu tenho que dar prova que eu sou eu. Eu sou eu. É isso. É a burocracia brasileira. Eu entendo que algumas coisas são históricas, que outras nem vão ser a sua alçada como vereador, né? Nem vão estar ao seu alcance, porque a Câmara Municipal não muda aquilo, não legisla sobre aquilo. Mas tem N razões, e aí você falou sobre alvarás, sobre regras, quantidade de taxas e de documentos que precisam ser apresentados. Eu tenho um amigo que tem uma situação sui generis, né, participando aí de um processo junto à prefeitura, ele tinha que apresentar um comprovante de endereço, e aí ele apresentou um comprovante da própria prefeitura, uma taxa, e a prefeitura respondeu que não, que ele precisava apresentar uma conta de consumo de uma concessionária de água, luz, gás, outra coisa. Ele falou, tá, mas o seu próprio documento você não aceita? Não, é porque o meu cadastro pode estar desatualizado. Então, é uma situação, às vezes, que você fala, poxa, isso daria um roteiro para um filme, para uma ficção, mas não é. É o nosso dia a dia. E tem gente nesse dia a dia que tem problema, não consegue emprego, que passa fome, que fica doente, etc. Né? Porque todo mundo precisa comer todo dia, todo mundo precisa se alimentar, tomar água, né, dormir, viver embaixo de um teto. E essa falta de sentido de urgência, né, Paulo, é inadmissível. Uma cidade que nem eu disse,
levar 538 dias, e não sei o que estou dizendo, isso é um mapeamento que fizeram nacional, comparativamente às capitais do Brasil. Chega a levar 538 dias para você abrir um comércio dentro da cidade de São Paulo totalmente regular. Quem que aguenta ficar 1 ano e meio para abrir sua loja? Ganha vida como? E quantos empregos deixam de existir durante 1 ano e meio por conta da burocracia, né? E aí, falando nisso, você que tem esse maior festival do mundo, conta aqui para que as pessoas acham que, né? Tem lá, mas isso é o humorista do stand-up, fica lá sozinho, é só ele que ganha. O Festival Risadaria chega a contratar quantas pessoas durante o festival para produzir e até o final? E para quantas pessoas de espectadores? A gente já chegou a ter entre fornecedores diretos, né? E aí a cadeia de fornecedores, porque agora eu vou falar primeiro no geral, qualquer espetáculo, qualquer atividade cultural, vamos supor, a pessoa vai ao teatro, ela fala, bom, lá tinha 5 atores no palco, mas para 5 atores estarem no palco, existiam figurinistas, contra-regras, iluminadores, um diretor, produtores, técnicos de operação do som, da luz, dos efeitos de palco, sobe e desce de uma cortina, nada disso acontece sozinho. E aí existem os serviços correlatos, o bilheteiro, a limpeza, o segurança, a bombonière, a parte administrativa, todo o pessoal de apoio, o backstage que funciona mesmo quando não tem um espetáculo acontecendo. Então, quando as pessoas pensam num show musical, num festival, na mostra de cinema, no festival Risadaria, é uma grande cadeia, né? A gente chega a movimentar 3.000 pessoas. E eu estou falando 3.000 pessoas, das quais somente 200 são artistas. Né? E quando você está falando de artista, no nosso caso, a gente fala do teatro infantil até o comediante do stand-up comedy. A gente fala de cartunistas, a gente fala de radialistas, a gente fala de gente de muitas linguagens diferentes. Aliás, isso é outra coisa, né, para a gente registrar aqui. O humor brasileiro, aliás, a arte brasileira é muito diversa, né? E o Paulo Bonfá, que fez esse festival, que já está na 11ª edição, já tem 11 anos de existência, quando a gente fala de humor, do Risadaria, parece só o espetáculo que tem lá o humorista fazendo comédia no palco. Mas aí conta aqui quantas iniciativas a gente tem. A gente, dentro do movimento do Festival Risadaria, desde quando eu o concebi, em 2007, né, foi quando eu coloquei no papel a ideia, e aí fui atrás, viajei para vários países do mundo, pesquisei muito. Eu não queria reinventar a roda, né? Falei, não é possível que ninguém tenha tido essa ideia antes. E quando eu fui ver, ninguém tinha tido. E ninguém tinha tido por 2 razões. Primeiro, nenhum país do mundo produz tanto conteúdo em tantas plataformas e formatos com tanta vastidão como o Brasil. Desde o primeiro jornal impresso, publicado, já tinha lá uma charge. Né? E quando começou o rádio no Brasil, programa de humor. E aí veio a televisão e também comédia. E o cinema, comédia. E então a gente tem no nosso DNA. Isso está refletido na produção brasileira, que sempre foi muito vasta, com muita qualidade e muita quantidade. O segundo ponto a gente aqui tem uma admiração, vamos dizer assim, pela bagunça. Né? O brasileiro tem um DNA gozador, irreverente, e é uma válvula de escape. Falando agora sobre a função social do humor e do meu trabalho como empreendedor e criador do Festival Risadaria, é uma válvula de escape para uma vida cinza. É quando você, por alguns instantes, por algumas horas, você está lá numa exposição, você está lá assistindo um teatro, está vendo um filme, e naquele momento você esquece do trânsito, você esquece da segurança, você esquece do desemprego, você esquece da saúde, você respira. Você tem momentos que a comunidade me fez hoje, pelo menos por algum tempo, nos tire do sofrimento. Né? É uma questão... Quem me falou isso com estas palavras foi o Wellington Nogueira, grande amigo, palhaço, fundador dos Doutores da Alegria, uma entidade, uma organização não governamental super séria, que visita crianças em hospitais, né, levando para os hospitais a arte do palhaço para a criança, para a família da criança, para os profissionais de saúde que estão envolvidos e para aqueles outros da cadeia da saúde também, porque tem ascensorista no elevador, tem a recepcionista no térreo de um hospital, tem a triagem num posto de saúde, tem o segurança, o porteiro,
todo mundo está envolvido naquele ambiente e eles levam isso, eles levam momentos de alegria e relaxamento para uma rotina pesada. Tem gente que está doente que não vai escapar. Tem efeito prático no tratamento de saúde, inclusive das crianças. Sim, e existem vários estudos sobre como isso impacta o tratamento tradicional. No início, alguns médicos torciam o nariz. Puxa, espera um pouquinho, isso aqui no hospital, calma. E depois foi se assumindo que aquilo era terapêutico também para ajudar. Mas, para não perder o foco, o que o Wellington me disse foi: Paulo, eu acho que a sua ideia na criação da Risadaria foi propor um movimento de saúde mental. Então, que é para a cabeça das pessoas literalmente não explodir, né? Para as pessoas conseguirem ter aí momentos melhores. E com momentos melhores elas vão brigar menos, elas vão respirar e vão pensar nos seus problemas de forma mais construtiva. Puxa, ok. Mas nunca está tudo 100% bom e nunca está tudo 100% ruim. A gente é que tem a tendência de falar: não, minha vida está péssima. Ou então falar: pô, eu tenho tudo o que eu quero. Né? E esse equilíbrio é difícil de alcançar. E a gente trabalha na promoção desse equilíbrio através do riso. Né? E dentro do Festival Risadaria, a gente fala sobre acervo, exposição, então tem humor gráfico, tem... eu, coincidentemente, estou o presidente do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é o maior movimento de humor gráfico do Brasil e o salão mais antigo em atividade no mundo. Nunca foi interrompido desde a fundação. Para mim é uma honra estar lá, não sendo cartunista, mas sendo um admirador dessa arte, que envolve a charge, as histórias em quadrinhos, as caricaturas, o cartoon propriamente dito, as tirinhas. Você tem humor feito em fotografia, em grafite. Você tem, óbvio, uma literatura extensa, né, de livros, de humor, de crônica, de ficção, de vários gêneros. A gente tem o cinema, que vem desde os primórdios. A gente tem, por exemplo, a obra do Mazzaropi, né, que fez 46 longas-metragens, saindo de Taubaté numa época em que você não tinha nem a difusão que tem hoje, nem a quantidade de salas de cinema, e fazia bilheterias de 8 milhões de espectadores. A fita tinha que ficar rodando o Brasil para as pessoas poderem ver, porque não tinha sala de cinema. Cópia, e não tinha como mandar. Né? Então, e aquilo era humor, aquilo era comédia. Por que tinha tanta adesão? Né? Por que os Trapalhões ficaram na maior emissora do país em cartaz durante 25 anos? E por que depois deles o Caceta e Planeta ficou mais 20 anos em cartaz, no horário nobre, etc.? Porque existe o consumo de humor. Você pode não gostar de todos os gêneros de comédia, mas sempre tem algum que fala com você. Você não tem rejeição. E muito exemplo do futebol, embora eu diga que o Brasil não é o país do futebol e não é o país do carnaval, porque eu conheço pessoas que não gostam de futebol e que não gostam de carnaval. Eu digo que o Brasil é o país da comédia, o país do riso, porque as pessoas não se negam nunca, jamais, a dar uma boa risada. A exemplo de um estádio de futebol, quando aberto e cheio, talvez numa plateia do Risadaria, que promove 100% das atividades de forma gratuita, você tem ali a mistura. É um lugar em que você pode encontrar o presidente da empresa e o office boy da empresa. Né? Porque o futebol ou porque a comédia falam com várias idades. Você tem lá homens e mulheres igualmente, mas tem mais mulher até hoje na comédia do que no futebol, mas tem mulheres presentes no futebol também. E você fala com pessoas que têm diferentes idades. Né? Você tem lá jovens, adolescentes, você tem lá cabeças brancas que estão já na melhor idade. Então, eu entendo que a forma democrática e abrangente do conteúdo é o que propicia a longevidade da ideia do Festival Risadaria e de outras iniciativas, e é uma forma também de prestigiar o trabalho da classe. Fazer rir é muito difícil. Fazer chorar é fácil, tem várias formas de fazer chorar. Mas você fazer rir, você pegar alguém que está numa situação difícil, ou que está com um dia cheio, ou que está com muitos problemas, é uma arte. E sempre a comédia foi relegada a um segundo plano, como que uma série B. Puxa, a cultura ela não está só na dança, não está só na música erudita, não está só nas galerias de arte, ela está também, né, no camarada que está, por falta de lona de circo, num semáforo, fazendo sua arte ali e tirando um sorriso das pessoas. Então a nossa forma de atuar fala com o público. E o que eu entendo é que a gente tem maneiras, como cidade, como capital de indústria criativa, de economia criativa, de fomentar outros itens, que são itens mais sofisticados até. O design, mas o design, no conceito ele é sofisticado, mas uma vez criada a moda, alguém precisa costurar.
alguém precisa cortar, alguém precisa passar, alguém precisa entregar, alguém precisa vender, alguém precisa ajustar o tamanho daquilo. Então você tem cadeias, como eu falei lá do teatro, que tem muita gente, que são cadeias que são de trabalhos eminentemente intelectuais, mas que empregam muita gente. E essas pessoas é que fazem esse movimento retornar. Então o incentivo ele é importantíssimo, e ele é importante porque ele retorna mais do que ele retira, vamos dizer, do sistema. Né? E mais do que isso, né, Paulo? É aquilo tudo que agora a gente precisa, porque a pandemia devastou as nossas expectativas do futuro, né? Muito desemprego, o drama da saúde, e a gente precisa de emprego para já e, inevitavelmente, pensar nas profissões do futuro, porque o mundo muda a todo tempo e o mundo muda cada vez mais rápido. E aí o Brasil está ficando fora da agenda, né? O mundo já está discutindo isso que nós estamos falando aqui há anos. A única coisa que a gente pode fazer, né, Paulo, é que a partir de todos os ensaios que a gente enxerga, as experiências, os estudos, as conversas e as participações de debate, daquilo que está posto no mundo, é trazer isso para mais perto da gente e apontar melhor os caminhos. Nós vai acabar daqui 3 minutos, e eu quero te dizer, Paulo, que nosso papo foi totalmente excelente. Totalmente excelente. Totalmente excelente. Para quem não sabe, Paulo Bonfá, é todo dia às 11h30? Agora não, porque vai entrar... Agora estamos na programação especial de cobertura das eleições, né? Mas as pessoas conseguem ver pelo Facebook ainda episódios do meu programa Totalmente Excelente, né? Do canal Band News, que ficaram já gravados, né? Estão lá. E também em várias plataformas do Ciência do Absurdo. Meu programa de vídeo cacetadas explicadas cientificamente no canal NetGeo, esse canal da TV paga, né, do National Geographic, mas abusando do tempo final, Sobral, eu quero te pedir e te incentivar, usando a palavra incentivo novamente, a não esmorecer no teu propósito de se tornar vereador por São Paulo. Porque eu sei que vai ser difícil e que deve estar sendo muito desgastante para você pessoalmente, isso vai fazer seus dias serem mais curtos, vai fazer a família sentir distância e talvez em vários momentos te deixe em dúvida. Mas não tenha essa dúvida, porque eu tenho certeza de que vai haver pessoas como eu que vão te acompanhar e te suportar e que vão também te cobrar, obviamente, né? Depois, quando você tiver uma cadeira e tiver uma caneta e tiver a chance de fazer a diferença oficialmente, né? Não só como um cidadão que você já é aí por onde passou, mas como um político empossado e que, portanto, vai estar atuando nesse mundo político com conhecimento que você já tem, né? Ou seja, não vai ser surpreendido pelas regras do jogo, você vai jogar um jogo que você já conhece e acho que você vai estar empoderado por uma série de pessoas que entendem a necessidade de ter um Luiz Sobral ou mais Luiz Sobrais, se me permite aí, atuando, independente de ideologia. Acho que essa discussão ela não é partidária e ela realmente não tem a ver com crenças ideológicas, né? É muito pouco filosófico, muito mais prático e pragmático que a gente está falando hoje, porque é o que o país como um todo precisa, mas assim, para chegar no país, vamos começar pelo nosso quintal, vamos começar por São Paulo, vamos começar pela cidade, e quem é paulistano como eu, viveu sempre aqui, vai continuar vivendo, cria filhos aqui, meu interesse é que a cidade melhore. Eu tento fazer a minha parte como cidadão e, neste momento, a minha parte vai ser feita apoiando o cidadão Sobral candidato. Paulo, você sempre um bate-papo delicioso, não é por pouco e nem por menos que os nossos almoços, que eu já estou saudoso, eles duram sempre mais do que 2 horas, porque a gente tem sempre muito assunto para falar e essa empolgação que você sempre transmitiu para mim, essa que eu carrego todo dia na minha mochila, não tenha dúvida, e figuras que passaram pela minha vida e que estão nela, como você, que me enchem de energia, me enchem de estímulo, e eu vou até o fim, e nós vamos chegar lá, e nós vamos estar juntos, você sabe disso, e você também me conhece, sabe que na primeira coisa que eu vou fazer
é juntar todo mundo de novo para a gente construir juntos mesmo, né? Para ouvir as pessoas e a gente dar sentido de urgência naquilo que precisa mudar. Eu só tenho a te agradecer por tudo isso até aqui e até a próxima. Muito obrigado por participar, a todo mundo que participou também. Um grande abraço. Claro, convidem os amigos, conhecidos, parentes a me seguirem nas redes. Um papo gostoso, delicioso e tão construtivo como esse com o Paulo Bonfá acontece sempre aí à noite, cada dia com uma personalidade, com um amigo querido, com alguém que vem trazer uma novidade para a gente implantar em São Paulo e defender para a gente juntos transformar a cidade que vivemos na cidade que queremos. Conto sempre com você, conta também comigo, viu, Paulo? Foi ótimo. Valeu. Nas crianças e na Marília aí. Igualmente, força, sucesso, saúde para todos aí que estão nos acompanhando. Eu que estava só na plateia, hoje fiz parte da live, vou voltar à plateia e arregaçar as mangas para ajudar onde eu puder. Vamos em frente. Muito obrigado, meu querido. Boa noite para todos, um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.